O Bolsonaro, ele foi completamente destruído pelo brigadeiro Carlos Batista Júnior no depoimento no inquérito do golpe de Estado. Batista Júnior destruiu todos os principais argumentos da defesa de Bolsonaro, demonstrando uma coragem que o Freire Gomes, o general, não teve, porque o Freire Gomes arregou e quase saiu do depoimento preso. Mas o Batista Júnior não. O Batista Júnior falou assim: houve uma ameaça de prisão, Bolsonaro foi informado que as urnas não tinham fraude e mesmo assim ele continuou com uma tentativa de dar um golpe de Estado. Acabou! Não foi um ato isolado de militares, como a defesa de Bolsonaro tentou falar, e principalmente o Bolsonaro pode não ter dado ordem nenhuma, mas ele sabia e fomentou o movimento pelo golpe de Estado. Acabou! Se vocês quiserem prender Bolsonaro, podem prendê-lo hoje. Mas o lance é o seguinte: alguém parece que mentiu. Batista Júnior ou Freire Gomes? Coloque nos comentários quem você acha que mentiu no depoimento. Batista Júnior mentiu sobre a possibilidade de prisão do Bolsonaro, a ameaça de prisão? Ou foi o Freire Gomes? Eu acho que foi o Freire Gomes que arregou. E esse depoimento liquida os argumentos da defesa do Bolsonaro ou tem mais alguma coisa que eles podem falar? Bolsonaro preso em 2025, você acha que isso é possível? Coloque nos comentários, like no vídeo se você gostou, vamos chegar aí uma quantidade boa de likes para ajudar o canal e se inscreva também se você ainda não é inscrito. O brigadeiro Carlos Almeida Batista Júnior prestou depoimento na condição de testemunha no julgamento do golpe de Estado. Ele já havia prestado depoimento no ano passado, na condição de testemunha também, no momento das investigações. E foi ele que falou que o general Freire Gomes havia dado uma ameaçada no Bolsonaro, falando que poderia prender o ex-presidente se ele tivesse continuado com as ideações golpistas. E diferentemente do Freire Gomes, que prestou depoimento ontem, o Batista Júnior não arregou não, ele não afinou. Porque o Freire Gomes, quando ele foi confrontado pelas informações, ele quase sai preso do depoimento. Porque ele falou o seguinte: olha, eu não foi bem assim, eu ameacei o Bolsonaro de prisão, eu apenas fiz um alerta que ele poderia ser punido burocraticamente, legalmente. E na hora de falar sobre o Almir Garnier, o almirante, ou seja, da Marinha, que havia colocado as tropas à disposição do Bolsonaro, ele refugou. E nesse momento, quando houve a refugada sobre o Almir Garnier, que o Alexandre de Moraes fez a interrupção. E não como a revista Veja distorceu, e outros veículos de mídia também distorceram, dando a entender que o Alexandre de Moraes queria provocar o Freire Gomes a falar aquilo que ele, Moraes, queria. Não foi isso que aconteceu. O Alexandre de Moraes ameaçou o Freire Gomes porque na Polícia Federal ele fez uma acusação muito grave contra o Almir Garnier, não foi nem contra o Bolsonaro, que ele estava voltando atrás, contra o Almir Garnier, e por conta disso o Almir Garnier virou réu. E ele pode ser preso por conta disso. Então olha, você mentiu quando? Você mentiu lá ou você está mentindo aqui? Você precisa dizer. E aí ele acabou refazendo ali a fala, mas isso não aconteceu com o depoimento do brigadeiro. O brigadeiro foi macho. Já o Freire Gomes deu uma sabonetada. E o brigadeiro confirmou a ameaça do Freire Gomes. Ele confirmou. Porque de prisão do Bolsonaro. Porque o brigadeiro falou o seguinte: olha, lá em 2024 houve uma ameaça de prisão. Tá? O Freire Gomes ameaçou prender o Bolsonaro. O Freire Gomes falou o seguinte: não, eu falei que poderia ter implicações jurídicas. Depoimento de ontem. E aí o brigadeiro, o Batista Júnior, falou o seguinte: não, eu confirmo o que aconteceu. Eu confirmo. A despeito do que foi falado ontem aqui, eu confirmo que houve uma ameaça de prisão. Claro, não foi de modo abrupto, seco, porque não é o feitio do Freire Gomes. Ele é polido, ele é educado. Então, assim, essa fala de medidas jurídicas, eu estou interpretando agora fala minha, é um eufemismo para prisão. Ora, você pode ser preso. Mas, se o brigadeiro falou que houve e o general Freire Gomes deu uma atenuada, alguém está mentindo. E eu acho que quem está mentindo é o general Freire Gomes, que quis atuar de modo corporativista, ficou com medo e ele foi chamado de covarde pelo Alexandre de Moraes em plano depoimento. Ele falou assim: olha, você é general, comandante do exército. Eu não acredito que você não tenha sido treinado para atuar sob pressão como você está agora. Então, ó, se recompõe aí. Então esse foi o ponto principal do brigadeiro Batista Júnior. Depois, ele tocou num ponto que é muito, muito importante para a prisão do Bolsonaro. Ele falou o seguinte: o Bolsonaro sabia e ele foi informado pelo Ministério da Defesa, que era o general Paulo Sérgio,
que não havia nenhum tipo de fraude. Ele confirmou no depoimento. Ele foi perguntado: Bolsonaro sabia que não tinha fraude? Sabia. E ele tentou interferir na divulgação do relatório. Porque havia o relatório do Ministério da Defesa que seria divulgado numa data específica. O Bolsonaro queria o adiamento da divulgação desse relatório. Então não somente o Bolsonaro sabia, como ele agiu de modo a interferir nessa divulgação. Então isso é muito importante. Por quê? O Bolsonaro, mesmo sabendo que não tinha fraude, mesmo sabendo que o resultado de 2022 era um resultado correto e que o resultado de 2020 e 2018 também era correto porque não foi apresentado nenhuma fraude, ele continuou na mentira. Ele continuou mobilizando os seus aliados, continuou mobilizando os seus apoiadores para que algo acontecesse. Se ele foi informado pelo Ministério da Defesa, ele poderia ter falado para o pessoal sair dos acampamentos no quartel. Ele fez isso? Não. Ele poderia ter falado para o pessoal parar de fazer os bloqueios nas rodovias? Poderia. Ele fez isso? Não. Ele poderia ter falado para o pessoal parar de rezar para pneu? Poderia, mas não iria adiantar. E mais ainda, ele teria desmobilizado toda a estrutura que foi criada dentro do Palácio do Planalto para o golpe de Estado. Por isso que esse trecho do depoimento do Batista Júnior é tão fundamental. Porque o Bolsonaro, o que acabou acontecendo? A conversa para subverter o resultado da campanha de 2022, ela se banalizou. Algo que a gente está falando aqui no canal há muito tempo e o José Casado da Veja finalmente alguém percebeu isso. Ao ter se banalizado, esse assunto ele entrou na rotina do Palácio do Planalto. Ele entrou na rotina do governo Bolsonaro. E os integrantes do governo Bolsonaro começaram a trabalhar em prol disso. Então não precisava o Bolsonaro dar nenhum tipo de ordem, porque os integrantes do governo Bolsonaro já sabiam que deveria ser feito. Eles estavam mobilizando e atuando para tal. A ponto de o Vladimir Soares, o agente da Polícia Federal, ter mandado um áudio dizendo que o Bolsonaro deu para trás e ele arregou. Por quê? Por que ele falou isso? Porque na cabeça dele, o Bolsonaro queria fazer isso. E não era somente na cabeça do agente da Polícia Federal. O entorno do governo Bolsonaro, Silvinei, Braga Neto, General Augusto Heleno, Anderson Torres e todos os outros que viraram réus e serão presos, eles achavam a mesma coisa. Então havia um movimento pelo golpe de Estado. E mais ainda, esse depoimento do Brigadeiro esvazia completamente o argumento da defesa do Bolsonaro, na verdade, dois argumentos. Primeiro, que a reunião foi um fator isolado, não foi. Porque se o Bolsonaro sabia que as urnas não tinham nenhuma irregularidade, por que ele estava discutindo estado de sítio e estado de defesa? Ele estava fomentando. E, ao dizer que o Bolsonaro fomentava o golpe de Estado, o argumento de que os militares agiram à revelia do Bolsonaro também cai por terra. Porque o advogado do Bolsonaro falou isso na Globo News. Aquele golpe punhal verde e amarelo tinha como objetivo criar um gabinete de crise. E esse gabinete de crise seria integrado pelos militares. O Bolsonaro ficaria fora. Então eles estavam tentando dar um golpe dentro do Bolsonaro. Bolsonaro ia levar o golpe. Não, esse argumento caiu, porque o Bolsonaro tinha consciência de tudo. Então, o depoimento do Brigadeiro... Olha, eu até vou comer um brigadeiro depois dessa. Foi assim, fulminante. Ele destruiu o Bolsonaro, destruiu a defesa do Bolsonaro, colocou o Freire Gomes como sendo um covardão vestido de oliva e saiu por cima. E ele tem o cabelo bem pintado. Ele pode até ir lá depois e pintar o cabelo. Eu vou passar o horário do Felipe, o telefone do Felipe pra ele, se ele quiser, que é o meu cabeleireiro. Formidável. Acabou, né? Bem que já tinha acabado.